sua glória. Igreja, Vem com fogo e eu li uma frase hoje, e na hora que começou esse louvor, eu vou repetir ela aqui e a Carol vai repetir essa parte. Porque eu li uma frase que falava assim, que quando a gente está na casa do pão, precisa ter o pão na prateleira. Porque casa do pão que não tem pão é difícil. E posso falar uma coisa? Esse momento do louvor, muitas vezes não depende do pregador que está aqui, ou do ministro de louvor. Lógico, o louvor vai abrir o céu para a igreja, mas depende da minha e da sua adoração. Cada um é responsável pela sua adoração. E a frase que eu li hoje falava assim: não é desperdício quando você clama ao Senhor, quando você pula, quando você fala em línguas, quando você louva. Isso é adoração. Não é desperdício, é adoração. Ah, mas por que ela pula tanto? Por que ela fala em línguas? Por que ela se movimenta? Sabe por quê? Porque só a gente, só cada um sabe da onde Deus te tirou e o que Deus fez na sua vida. Então não é desperdício, é adoração, igreja do Senhor. fogo e glória, fogo e glória. E vem com fogo e toda a sua glória. E vem com fogo e toda a sua glória. E vem com fogo e toda a sua glória. E fogo e glória, fogo e glória. E vem com fogo e toda a sua glória. E toda a sua glória. E vem com fogo, fogo e glória, fogo e glória. E antes de você sentar, eu queria que você fechasse seus olhos e que a gente orasse ao Senhor como verdadeiros adoradores, porque Ele já está na casa. Ah, Pai, no nome de Jesus, nós entramos na Sua presença para Te louvar, para Te engrandecer, para engrandecer o Seu nome. Pai, nós agradecemos por cada vida neste ambiente. Visita os nossos lares, as nossas famílias, visita os nossos familiares ou aquela pessoa que não pôde estar aqui essa noite. Senhor, nós já declaramos que essa casa é uma casa de oração. Então nós calamos a voz de toda depressão, de toda ansiedade, de tudo aquilo que nos assusta essa noite, porque aqui nessa casa de oração só tem espaço para adoração ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, porque Ele é o único que é digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. Pai, visita, Pai, os nossos bispos. Nós colocamos em Suas mãos os nossos pastores, Pastor Silvio, Pastora Damares, Pastor Michel e a Pastora Evelyn. Que o Senhor dê sabedoria, direcionamento, que o Senhor os capacite. Nós colocamos a Sua igreja, a Sua noiva em Suas mãos. Nós colocamos cada ministério aqui representado em Suas mãos, Senhor Jesus. E que essa noite o Senhor venha falar conosco poderosamente, em o nome de Jesus. Amém, Jesus. Pode sentar, igreja do Senhor. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Entrar na casa de Deus, na casa de adoração, sem adorar, não dá. Nós somos responsáveis por essa chama que queima, que precisa queimar. A responsabilidade é minha e é sua. E hoje eu quero trazer um tema, se os meninos tiverem aí, puder colocar para mim, que fala assim: Ele fez antes e Ele vai fazer de novo. Ele fez lá atrás e vai fazer hoje novamente. E hoje eu vou falar um pouquinho que quando a gente se submete ao nosso Abba, ao nosso Pai, Ele nos transforma, independente de como e de onde nós estamos, de como nós chegamos, nós só precisamos nos submeter a Ele e à vontade dEle. E aí, estava conversando porque antes de vir para cá, a gente ministra em casa, né? Ministra Rafa, ministra Fabiano. E aí eu estava falando,
O Senhor é tão bom. Às vezes a gente duvida se Ele pode fazer algo. E lá atrás Ele fez. Ele transformou pescadores em transformadores do mundo, da palavra. Ele transformou, Ele pegou ali pessoas que eram coletores de impostos e transformou em pessoas avivadas, que falavam das palavras, destemidas. E isso está disponível para mim e para você. Se Ele fez lá atrás, Ele vai fazer hoje aqui de novo. Porque a palavra nos diz que Ele é o mesmo, ontem, hoje, para sempre. E hoje eu quero trazer uma palavra que está lá em João 4, do 1 ao 15. Que diz assim: quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviram falar que Ele estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus que batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judeia e voltou novamente para a Galileia. No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. E os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. A mulher disse: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu nunca mais tenha sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Amém? E aqui fala sobre o amor de Jesus que rompe barreiras. Lugares muitas vezes quebrados e esquecidos, e que Ele vem com transformação. Aqui fala nessa passagem dessa mulher, muitas vezes de vergonha, mas que transforma em testemunho. Muitas vezes de rejeição, porque nem rejeição, nem pecado, nem passado é maior do que o amor dele por mim e por você. E essa passagem no começo, em outras versões até na minha Bíblia, ele fala que Jesus não evitou passar por Samaria. Jesus não nos evita. Ele nos procura em todo tempo. Em todo tempo, Ele vai até a nossa dor para transformar em algo muito maior. E o primeiro tópico que eu quero trazer é que Jesus escolhe o caminho improvável. Aqui na passagem fala que quando ele soube que começou aquela disputa, quem está batizando mais, quem está convertendo mais as pessoas, é Jesus, é João Batista. A passagem fala que ele sai dali e precisa ir para Galileia. E muitos judeus não faziam um caminho que ele quis fazer, que era passar por Samaria. Mas aí a passagem nos fala, lá em João 4:4, e fala assim na minha versão: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Ou seja, para Jesus foi necessário. Ele não escolheu o caminho mais fácil. Ele quis passar pelo caminho improvável, porque tinha um propósito ali.
Então Ele não desvia o caminho dele do nosso. Ele nos procura, Ele nos encontra em todo momento. E Ele muda a rota, se preciso for, para nos encontrar. Às vezes a gente fala assim, mas eu estou perdido, eu estou aí no mundo. Não é possível, aquela pessoa é improvável. Quando Ele quer, você pode estar onde for, Ele vai até você e te encontra. Quando Ele assim determina, quando é chegado esse momento, Ele vai até você e te encontra. E existem lugares e encontros que não estão fora, estão dentro do propósito de Deus. E aí essa noite a pergunta é: qual é o nosso propósito? Ou uma pergunta ainda melhor, olha aí para o seu irmão do lado, porque aqui a passagem diz que Jesus resolveu passar por Samaria. Pergunta aí para o seu irmão do lado, se Jesus passou na Samaria dele para você estar aqui. Jesus passou? Ei, e o que teria sido de mim e de você se Jesus não tivesse passado da nossa Samaria? Ele passou. Ele foi até o lugar mais improvável e nos achou. Ele buscou e esperou. A passagem diz que ele sentou lá no poço antes dela chegar e esperou por ela. Por quantos anos Jesus esperou por mim e por você? Ou para aqueles que ainda não estão totalmente, por quantos anos Jesus está esperando por mim e por você? Por mim, Ele esperou aí 36 anos até me encontrar em Samaria. E aí hoje, a pergunta que fica é essa: o que seria de mim, de você, se Jesus não tivesse passado? E não tivesse esperado? E não tivesse nos encontrado? Assim como Ele encontrou aquela mulher. Porque aqui fala que foi necessário Ele atravessar a província, então Ele quis passar pelo caminho mais improvável para encontrar aquela mulher. E aí depois, a passagem nos fala que ela tentou também esconder algo que ela tinha com ela. E posso te falar, Jesus já conhece a dor que está em mim e em você e que muitas vezes a gente tenta esconder. Aquilo que a gente tenta esconder lá no fundo, Ele já conhece. Só que Ele vem até a gente, mas Ele não vem para nos expor. Porque às vezes a gente acha que vai nos expor, que quando Jesus chega, a gente vai ter que falar, a gente vai ter que pôr para fora aquilo que está nos afligindo, e que muitas vezes a gente fecha dentro da gente, porque a gente cria uma capa de super-homem, mulher maravilha, tá tudo certo, eu não passo por isso, eu não tenho problema, e a dor está lá escondida. Mas Jesus conhece a dor que você tenta esconder. Ele conhecia, e o amor dele revela e nos traz algo maior e muito melhor. Aquela mulher, ela não precisou esconder o passado dela, porque Jesus encontrou ela, e numa frase questionou, para saber que Ele já sabia do que ela estava escondendo, e que era a dor dela. Alguém que saiu, que transformou aquela dor dela em proteção. Quando Jesus disse assim para ela, lá em João 4, 17, 18. Disse-lhe Jesus: vai chamar o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido,
Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é nem teu marido. Isso disseste com verdade. Então era uma dor que ela escondia. Ela já tinha tido 5 maridos e o que ela estava nem era marido dela. E Jesus expôs a dor dela ali naquele momento para tratar. A dor que muitas vezes a gente esconde, a gente quer esconder dentro de nós. Jesus essa noite está falando: filha, fala comigo, porque eu sei como tratar. Eu já sei a dor que você está escondendo aí. Eu já sei o que você está passando aí dentro do seu coração. Eu já sei o que você está passando nessa dificuldade. Então não tem por que você esconder. Mas fala comigo, expõe para mim, porque eu tenho como tratar, eu sei como tratar. E foi assim com aquela mulher. Eu não sei o que de repente você tem de dor hoje, que de repente você quer esconder aí no seu íntimo. Mas essa noite é noite que Jesus fala: ei, é noite do renovo, é noite do algo novo, é noite de você quebrar e parar com essa dor a partir de agora, é noite de você deixar para trás, para que os seus filhos não passem por isso, para que os seus filhos não repliquem isso, porque isso tem um poder muito grande. Ah, eu nasci assim, eu vou ter sempre assim, a síndrome de Gabriela. Momento de quebrar isso agora, porque se você é assim, não é porque você nasceu assim, é porque em algum momento da sua vida você foi ferido, porque em algum momento da sua vida você teve uma decepção, porque em algum momento da sua infância algo não foi bom, e Jesus fala: ei, expõe para mim que eu sei como tratar, eu sei como cuidar, por mais difícil que seja. E aí ele fala, na verdade ele pede: dai-me dessa água. E ela vem com a resposta, né? E aí ele vem de novo e fala: a água que eu possuo é a fonte de água viva. E quem beber dessa água não vai ter mais sede. É como se ele estivesse falando assim: olha, vai ter a dificuldade, mas não vai ter mais a dor, porque eu estou te dando algo que ninguém pode te dar. O que esse poço está te dando não é nada perto do que eu posso te dar. Esse cântaro que você está carregando não é nada perto da fonte que eu posso jorrar na sua vida. E ele fala para ela: aonde você vê escassez, eu vejo abundância. Aonde havia vergonha, porque você já teve 5 maridos, eu vejo testemunho. Aonde é a sua dor hoje que você está escondendo? Expõe para Deus, porque é o que vai gerar testemunho para outras pessoas. É o que vai gerar fonte de água viva. E ele nos fala que a fonte dele é inesgotável. Imagina uma fonte inesgotável. Não cabe no cântaro. É como se você pegasse essa xícara aqui e alguém viesse com uma garrafa gigantesca e começasse a derramar. E aí chegar um determinado momento, essa xícara não ia ter mais como caber. E a água dele continuaria a jorrar, jorrar, jorrar. E sabe o que é essa água? É o perdão, é a felicidade, é a abundância de Deus, é a salvação, é aquilo que a gente tanto busca, não em homens, mas em Deus. E Ele sempre vai estar lá, pela vida toda. Pode ser que às vezes a gente esqueça dessa fonte, e a gente volte lá para o cântaro de 300 ml. E às vezes a gente fala assim: só isso aqui hoje me basta. Mas Ele não esquece, porque Ele sai lá da onde Ele saiu.
Ele passa por onde ele não precisaria passar. Ele fica sentado lá, ao sol do meio-dia, que era o sol mais forte, te esperando. Quantas vezes ele te esperou na madrugada e te guardou quando você chegou em casa, muito louco ou muito louca de uma balada? Quantas vezes foi ele que te sustentou quando você deitou na sua cama e não tinha mais para quem chorar? Essa fonte dele que é inesgotável. E ele te espera em todo tempo, não importa onde. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E ele transformou aquela mulher que era tão improvável, que tinha vergonha, porque a passagem fala que ela ia sempre ao meio-dia, o horário mais forte do sol, ou seja, quando não tinha ninguém, porque geralmente o pessoal ia em um outro horário buscar água, porque provavelmente ela tinha vergonha pela situação dela, porque provavelmente ela era mal falada na cidade dela. E ele transforma aquela improvável em uma mensageira dele. Quantos improváveis o Senhor transformou aqui em mensageiros de paz, em mensageiros pela palavra dele? Quantos improváveis entram em lares para falar do amor dele? Quantos improváveis no serviço falam do amor dele? E não foi diferente com aquela mulher, ela fugia das pessoas. Às vezes a gente está fugindo até de falar de Jesus. Mas posso te falar uma coisa? É Jesus que te transforma, é Jesus que pega você do improvável e te transforma. Era provável a Roberta estar aqui? Não. Era provável o Fabiano estar dentro de uma igreja? Não. Mas o Senhor vai lá e busca os improváveis para usar da forma e do jeito que Ele quer. E a gente tem que ter isso, tem que ter essa lembrança. A gente tem que todo o tempo estar refletindo sobre isso. Qual que é a sua improbabilidade hoje, que você fala, eu não sou capaz, eu não posso, eu me limito até aqui, é só até aqui. E Jesus vem e fala, não, não é só até aqui. É na sua dor que eu vou te usar, é na dor que você expôs que eu vou te usar. É da forma que eu quero que eu vou te usar. Seja louvando, seja falando, seja tirando foto, seja colocando a mensagem no telão. É da forma que eu quero que eu vou te usar. E Ele transforma os improváveis e devolve propósito. Porque o amor de Deus nos traz propósito. Então assim, qual que é o seu propósito quando Ele te alcançou? Foi só vir no culto, sentar na cadeira, ouvir a palavra, quando acabar, tchau e ir embora, e aí só voltar no outro dia no culto? Eu imagino que não seja esse o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Então essa noite é noite da gente lembrar que Deus reverte o nosso quadro. Ele transforma o que está quebrado em algo novo. Ele faz tudo novo. Ele transforma o cansaço em renovo. Ele transforma a vergonha em testemunho. É só Ele. E se a gente não busca nele essa fonte, realmente a gente não vai ter. A gente vai continuar se achando improvável. E aquela mulher fala para ele, num determinado momento, eu sou uma improvável. Quem é o Senhor? O Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, para estar falando isso para mim? E num determinado momento, ele fala assim, mas vem a hora, e aliás já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade,
porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Porque ela questiona ele num determinado momento: mas como o senhor está aqui? Porque não é só lá que eu posso ir adorar? Eu nem posso mais ir adorar, porque pela minha vergonha, eu não sou digna de ir lá no templo, porque vocês apontam, questionam. E ele fala: vai chegar o tempo que os verdadeiros adoradores adorarão Ele, espírito em verdade, não importa onde, pode ser na pia, lá na sua cozinha, no seu banheiro, no seu quarto, aonde for, mas o importante é que você adore Ele em espírito e em verdade, por tudo que Ele fez. Quando você olhar para trás, já que Ele fez lá atrás e pode fazer hoje, é você lembrar de onde Ele te tirou, quem você era, o que você fazia e aonde você está hoje pela graça e a misericórdia dele, porque não é por mim, não é por você, é pela graça e pela misericórdia dele, para que o nome dele seja exaltado. E é por isso que ele nos resgata. Não é para que o nome da Roberta seja exaltado, mas é pela graça de Deus, para que a graça dele seja exaltada. E é por isso que ele nos resgata e reverte todo o nosso quadro. E aquela mulher sai gritando e falando pela cidade sobre o Messias, sobre aquele homem que expôs tudo que ela passava, que conhecia. Ela se tornou uma evangelista para falar de Jesus. E hoje Jesus fala. Será que você pode tirar o vazio que às vezes você tenta preencher com coisas e não com a minha presença? Porque a presença é intimidade. A busca da intimidade muitas vezes vai nos gerar bênçãos do Senhor, mas nem sempre a busca pela bênção vai gerar intimidade. Porque às vezes a gente está atrás de coisas, das bênçãos que o Senhor pode nos dar. Não é errado pedir, mas às vezes a gente esquece da intimidade, da presença, que é primordial. E às vezes a gente se torna sem rumo. A gente busca como aquela mulher no poço, mas é um poço que nunca vai matar a nossa sede, como a presença de Deus. E eu queria saber, né, na realidade, todo mundo pegou o copinho que eu entreguei? Quando a gente encontra Jesus, Ele não apenas coloca algo novo nele, em nós. Ele transborda do amor dele em nós. Ele te enche tanto, mas tanto, tanto, que você transborda e enche outros. Não tem como. A gente tem um exemplo clássico aqui, se a gente for pegar o exemplo clássico. Eu vou pegar a família da Bárbara hoje. Quem veio primeiro? Carol. Carol transbordou, encheu e trouxe quem? A Bárbara. A Bárbara encheu, transbordou da presença e trouxe quem? O Rafael. Antes do Rafa, a Roberta. A Roberta. Eu gosto sempre de citar a Bárbara, para ela entender o transbordo da vida dela na vida de outras pessoas. E eu gosto de citar aqui e quando ela não está, porque quem anda comigo sabe que toda vez que eu vou falar do meu testemunho, eu falo: quem me resgatou foi uma pessoa que era amiga dos meus irmãos e viveu na casa da minha mãe desde a infância. E eu gosto de citar ela, porque ela foi a pessoa que virou uma evangelista, que eu conhecia, a gente era tudo criança. E eu conhecia a Bárbara, e ela virou uma evangelista. E ela era aquela evangelista que falava: Rô, culto das mulheres, vamos. Eu, hoje não dá, Bá. Rô, noite do japonês, né, alguma coisa assim. Vamos. Hoje não dá, Bá.
Vai ter tal coisa na igreja, vamos. Ah, não dava. E aí, quando a dor chegou, como aquela mulher samaritana, e a gente teve que expor a nossa dor para Deus, para Jesus, eu lembrei da Bárbara. E a Bárbara foi a pessoa que transbordou nas nossas vidas. E através da Bárbara, a Simone, nos resgatou. Então, muitas vezes a gente acha que a gente é improvável. A gente acha que quando o Senhor põe a presença dEle em nós, não vai atingir outras pessoas. O transbordo da Bárbara, que começou na Carol, veio para a Bárbara, transbordou na Roberta e no Fabiano, que transbordou no Felipe e na Rafaela, porque a Rafaela está na igreja desde os 2 anos de idade. E transbordou na cunhada, que transbordou no irmão, que transbordou no sobrinho. Essa é a fonte de água viva de Deus. E posso te falar, às vezes a gente acha que a gente é tão pequeno, que a gente não pode nada. Ah, mas eu tenho a minha dor. Ah, mas hoje está tão sofrido, está tão difícil. O Senhor já falou, está difícil, mas sou eu que dou a fonte de água viva para você. Muitas vezes eu pedi para entregar esse copo, porque muitas vezes a gente está assim, como esse copo na presença de Deus. A gente entra na presença dEle, às vezes seco, sem nada, vazio. Mas hoje, o Senhor fala assim, filho, qual é o vazio da sua vida hoje? Qual é a dor da sua vida hoje? Pensa aí. Qual é o vazio que está dentro desse copo? É só uma ilustração, mas é uma reflexão. Qual o vazio que está dentro desse copo hoje? Que você precisa pedir para o Senhor transbordar da água viva dEle. Qual é a dor que você traz hoje com você? Que você precisa expor para que o Senhor trate, para que o Senhor cure, para que o Senhor cuide. É reflexão. Porque Jesus não desiste do amor dEle por nós. Ele não se cansa. Ele conhece qual é a minha e qual é a sua ferida. E Ele sabe o que precisa ser consertado, o que precisa ser ajustado. Ele sabe aonde precisa transbordar. Mas Ele quer que você fale para Ele. Porque quando a gente não fala, nós trazemos a nossa autossuficiência. Onde a gente fala que a gente vai conseguir resolver, a gente vai dar conta. Mas quando a gente fala, quando a gente expõe, o Senhor fala, agora é comigo. Agora sou eu que vou transbordar, não é o seu querer. Sou eu que vou trazer a fonte de água vida sobre a sua vida. Então que essa noite a gente venha lembrar que nada é tão seco, mesmo que o copo esteja seco aí, como está agora. Nada é tão seco na nossa vida que o Senhor não possa transbordar como transbordou lá atrás e como está transbordando hoje. A gente só precisa crer e acreditar. A gente precisa querer. Eu gostaria que vocês ficassem de pé. Se o louvor puder subir. E que nesse momento você pudesse fechar seus olhos e fazer um momento de entrega ao Senhor.
Primeiro, de agradecer. Agradecer a Jesus pelo amor dele, que nunca desiste de nós, mesmo a gente sendo tão falho. Mesmo às vezes a gente sendo tão difícil. Ele não se cansa e não se assusta com as minhas dores, com as suas dores. Ele conhece as nossas feridas, os nossos anseios. E mesmo assim, Ele nos escolhe para ser fonte. Ele sabe o quanto nós erramos, o quanto nós pecamos. E mesmo assim, Ele nos escolhe para ser fonte. Às vezes você fala, mas eu não sou digno. Eu erro tanto, eu sou tão pecador. Mas o Senhor fala, eu te escolhi porque você é fonte. Eu te escolhi porque você vai transbordar da minha água. Eu te escolhi porque você vai ser aquele rio de águas vivas. Eu te escolhi porque mesmo você achando que o seu copo aí que está na sua mão está tão seco, eu posso transbordar e restaurar. Esquece o copo vazio. Por mais que você tenha chegado aqui com um copo vazio, essa noite o Senhor está falando, eu estou restaurando, eu estou transbordando, eu estou jorrando a fonte de água viva, sou eu que te trago até a fonte, eu te espero, eu me coloco no lugar improvável para te esperar. Ei, é da sua vida que é o improvável, que vai buscar outras pessoas, que vai transbordar em outras pessoas. Não importa por onde você anda ou por onde você esteja, eu te busco todos os dias, então me busque também, exponha a sua dor para mim, porque eu vou fazer transbordar na sua vida. Bem sei tudo pode, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus frustrar. Não se frustre.
pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Foi assim com aquela mulher. Ele tinha um plano com ela. E essa noite ele está falando porque ela deixou o cântaro, que era tudo de precioso para ela, e saiu gritando pela cidade que ele era o Cristo. Então, se ele tem um plano comigo e com você, ninguém pode fazer o contrário. E essa noite, eu quero saber se existe entre nós alguém que quer experimentar dessa fonte de águas vivas que é Jesus. Alguém que quer deixar transbordar essa fonte de água vida que é Jesus. Pode ser que aí no seu lugar você está falando, mas esse negócio aí, eu vou lá na frente aceitar Jesus, o que quer dizer isso? Eu não sou nem digno, eu erro, eu não sei se eu devo, se eu não devo. Jesus está falando essa noite: eu jorro a fonte de águas vivas. Sou eu que jorro a fonte de água viva sobre a sua vida. Então essa noite, se tiver alguém que queira experimentar dessa fonte de águas vivas, que ainda não experimentou, ou que experimentou, mas ficou como aquela mulher, eu não sei se eu devo, se é comigo, se não é comigo, eu gostaria que você viesse até aqui na frente, para que a gente pudesse orar por você. Eu gostaria que essa noite tivesse pessoas que quisessem essa fonte de água viva. Se você está do lado de alguém que você sabe que precisa dessa fonte de água viva, cutuca essa pessoa aí e fala, vamos lá, encoraja ela, vem com ela até aqui na frente. Se tiver alguém essa noite que precisa dessa fonte de água viva, eu gostaria que você viesse até aqui na frente para que a gente pudesse orar por você. Não fica com vergonha, porque o Senhor está contigo em todo o tempo. Se tiver alguém, eu gostaria que viesse até aqui na frente. Mas se não tiver também, a gente não vai insistir, porque o Senhor busca os improváveis, mas aqueles que querem, aqueles que levantam a mão e falam, eu quero Jesus, eu quero esse Jesus. Então, se tiver alguém essa noite, eu gostaria que você viesse até aqui, para a gente poder orar. Se não tiver, amém. Aplauda Jesus por